Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aí ao nosso assunto. Nós estamos falando de vanguarda europeia, então nós já vimos o pós-impressionismo do Vicente Van Gogh, vimos também o fauvismo e o cubismo, ok? E agora nós vamos conhecer o futurismo e o abstracionismo, ok? Então vamos lá. O futurismo está na página 11 de vocês, então se vocês quiserem pegar, como nos outros já tem aí as coisas grifadas, passa o canetão para ficar mais evidente, lembrando que a nossa prova vai até o abstracionismo, tá? Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho, ó. Na nossa prova vai cair... Opa, espera aí que agora deu... Só um minutinho, deixa eu passar tudo... Esse site é maravilhoso para fazer slides, porém, quando ele resolve dar uma travada, mistura a cabeça da gente. Mas já consertei. Então vamos lá. Vai cair na nossa prova inventando moda, tá? Então vai cair na nossa prova sobre o Junakal. Vai cair também estilistas e artistas. Não precisa decorar o nome dos estilistas que eu coloquei para vocês, tá? Esses estilistas todos aqui, não precisa, pelo amor de Deus. A ideia não é essa, eu só mostrei para vocês conhecerem, tá? Mas vocês saberem a profissão estilista, né? Se ele é artista ou não é artista, tá? E as vanguardas europeias, então vai cair esses 5 períodos: pós-impressionismo, fauvismo, cubismo, futurismo e abstracionismo. Uma dica para vocês, faz uma tabelinha, coloca... Eu não pergunto data, mas é bom você colocar as características, os artistas que eu falei. Então, quem é o artista do fauvismo, né? Então, eu falei aí para vocês. Do Matisse, então coloca Matisse, fauvismo, cores assim assim, traços assim assim, tá? Porque lá na prova eu posso perguntar quais são os artistas do fauvismo. O Matisse faz parte de que período? Vocês sabem que essas coisas, essas perguntas são clássicas, ok? E aí, futurismo e abstracionismo. Então vamos lá. Futurismo. Tá aí na página 11 de vocês. Então aqui a gente tem uma obra do futurismo, tá? Do Umberto Boccioni, tá aqui, ó, uma obra dele. E aí, lá na atividade eu falei para você, desenha para mim algo que você considere futurista. Pode ser carro, pode ser cidade, pode ser um objeto, né? E ver qual é a sua ideia de futurismo. Vamos conhecer qual era a ideia de futurismo do Boccioni, ok? O Boccioni desenha aqui, ó, o nome é Visões Simultâneas. Então é como se duas pessoas estivessem visualizando. Ele desenha arranha-céus, prédios enormes, tá? Muitas pessoas na rua, carros. Não dá para ver muito bem, mas aqui são carros, tá? Tá? Então, numa época, 1909, o automóvel estava ali começando, né, o seu apogeu, a ser inventado, a ser comprado, a ser utilizado nas ruas. As casas ainda eram casarões. Edifícios, como os edifícios do centro de São Paulo, não existiam, tá? E era esse tipo de futuro que o Boccioli via. E hoje é a nossa realidade, né? Total. E então a gente tem que ter uma ideia do que é para a gente futuro. Vocês vão ver em algumas obras do futurismo que eles desenham, por exemplo, o movimento das rodas, o movimento na tela. Isso não existia, tá? A máquina era algo futurista para eles, uma indústria, um automóvel, tá? Um avião, era uma coisa muito futuro, muito futurista, muito moderna para eles, tá? Então, por isso que eu fiz vocês pensarem, antes de conhecer o futurismo, o que é futuro para você? O que você acha que vai ter no futuro? Então, olha como é, em 1909, o futuro era prédios, grandes prédios, grandes cidades, e hoje é a nossa realidade. Então, vai que alguma coisa que você colocou aí vira nosso futuro de verdade, não é mesmo? Então, vamos conhecer aí o futurismo. Então, o futurismo foi idealizado pelo italiano Filippo Marinetti em 1876. Desculpa, ele nasceu em 1876 e morreu em 1944.
tá? Ele era escritor e criou o movimento por meio de um manifesto. Então, o que é um manifesto? Manifesto é uma declaração pública, normalmente feita por escrito, em que os artistas expressam uma espécie de programa do seu trabalho, ok? Então, o Filippo Marinetti, ele vai e faz um manifesto, tá? Um italiano que vive num país que é extremamente focado no passado glorioso, né? Nas suas arquiteturas, nos seus monumentos que persistem, né? E que estão em pé desde a época da Idade Média. E o Filippo Marinetti era totalmente contra isso e queria viver o futuro. Queria que a Itália parasse de viver o passado e vivesse o futuro. E eu garanto para vocês que isso não acontece na Itália. Está introduzindo, né? Hoje a gente tem em alguns pontos de artes, como Florença, a gente está tendo aí o Museu Moderno, né? Um museu contemporâneo, mas agora, 2020, tá? Mas na época do Marinetti, era impossível, ok? Para ele, essa era uma forma de inserir a Itália na elite da arte moderna. Marinetti era contra tudo que fosse velho. Essa é a ideia do futurista, ok? Contra tudo que fosse velho. Contra toda a tradição artística da qual a Itália for berço. Então, do qual os Estados Unidos nos trouxe, do qual a Itália nos trouxe, do qual o Brasil viveu. Então, tudo que é antigo, eles são contra, ok? Lembre-se dos importantes artistas do Renascimento. Então, imagina um artista negando todo o passado artístico que tem como base os artistas do Renascimento que nós já estudamos. Então, era uma loucura, tá? A aceitar isso. Ele era a favor das novidades que na época eram representadas pelas máquinas, pelo ruído e pela fumaça que elas geravam. Marinetti foi a favor até mesmo da guerra e apoiou o fascista italiano Benito Mussolini, ok? Os futuristas foram muito influenciados pelos cubistas. Também apresentavam as imagens estilhaçadas, mas acrescentaram movimento a ela. Vocês vão ver, é bem interessante. Você vê o estilhaço, né, o quebrado do cubismo com movimento. Então mas claro, não imagina que a imagem vai movimentar, tá? Isso é moderno, é contemporâneo. Ela vai representar artisticamente na pintura um movimento, tá? Como se a velocidade dos carros e a dinâmica acelerada da vida que estava iniciando naquele momento, né, da vida acelerada, porque até então era grande parte agropecuária e tudo mais, da vida moderna, aparecessem nas telas. As ideias de Marinetti foram apreciadas por muitos artistas, entre eles Umberto Boccioni. Observando a obra Visões Simultâneas, podemos compreender uma das premissas do futurismo. Múltiplas ações aparecem em diferentes momentos e lugares e são todas mescladas. Então, aqui a gente vê múltiplas ações. Tá? Então, são duas visões, a gente tem aí várias coisas acontecendo e a gente consegue perceber esse quebrado, né, do cubismo. Então, eu trouxe aqui algumas obras para vocês conhecerem. Vamos ver mais um pouquinho sobre ele. Ó. Teve início na Itália, então, como Marinetti e o seu manifesto, como eu já falei para vocês. Tá? Então, o movimento clássico da arte. Ó, nele, Marinetti reivindicava que os artistas italianos ultrapassassem os padrões do movimento clássico e da arte renascentista, e que a Itália renascesse para a modernidade e para as novas invenções. Então, anotem aí, porque isso não está na apostila de vocês, tá? Essa página não está na apostila de vocês, eu peguei de outra apostila, mas para vocês terem isso daqui, eu quero que vocês anotem isso. Ó. Como a eletricidade estava surgindo naquele momento, os automóveis, como eu já disse, os bondes, tá? Os bondes nas ruas, o rádio, o telefone e todas as demais máquinas frutos da Revolução Industrial que impactava a vida dos europeus. Tá? Então, o futurismo se espelha nessas inovações, nessas tecnologias que estavam iniciando, ok? Iniciando. Naquela época,
só tinha luz elétrica nas casas de pessoas muito ricas, ela era muito cara. E telefone, então, era algo assim como comprar uma casa, ok? Carro só tinha quem realmente era muito rico, né? E por aí vai. Bom, o manifesto do Marinette. Então aqui vocês não vão precisar fazer atividade, tá? É que eu peguei de outra apostila, mas eu acho importante vocês entenderem o manifesto. Deixa eu só diminuir um pouquinho. Por aqui para não confundir. Aí. Então aí tem alguns fragmentos do manifesto futurista do Filippo Tommaso Marinetti. Então ele fala assim: queremos glorificar o amor pelo perigo, o hábito da energia e a força da temeridade. Até agora, a literatura tem glorificado a imobilidade pensativa, o êxtase e o sono. Queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, a corrida, o salto perigoso, a bofetada e o murro. Que eles criam ações, tá? Para ele, a guerra ia mudar tudo, ia fazer com que as pessoas se voltassem para o futuro e deixassem de se voltar para o passado, tá? Declaramos que o esplendor do mundo foi enriquecido com uma nova forma de beleza, a beleza da velocidade. Um carro de corrida adornado com tubos semelhantes a serpentes, de hálito explosivo. Um carro de corrida cheio de força explosiva é mais belo do que a vitória de Samotrácia, que é uma das imagens de uma das esculturas mais famosas. Hoje ela está no Museu do Louvre. Não há beleza senão na luta. Nenhuma obra-prima existe sem o cunho da agressividade. A poesia deve ser um ataque violento contra as forças desconhecidas, para as obrigar a prostrarem-se perante o homem. É na Itália que lançamos este manifesto, arrebatador e incendiário, com o qual fundamos hoje o futurismo, que liberta o país dos inúmeros museus que o cobrem, num sem fim de cemitérios. Então ele considera que os museus são cemitérios que possuem obra de pessoas que já morreram, obras mortas que não fazem mais sentido nos dias de hoje. Tem muita gente que pensa assim, tá? Admirar uma pintura antiga é verter emoções numa urna funerária, em vez de arremessar em diante em violentas golfadas de ação e de produtividade. Então, para ele, olhar, por exemplo, a Mona Lisa, que é lá do Renascimento, é velar um morto, é gostar de uma obra morta, que a gente tinha que gostar das coisas que estavam vindo do futuro, tá? Então, as características, suas ideias eram muito radicais, incentivavam a violência e a destruição de museus, afirmavam que a guerra era uma forma de higienizar o mundo, altamente extremista. O Manifesto Futurista deixou clara a rejeição dos futuristas ao passado e a destruição de tudo que era velho e venerado, tá? Acendendo espaço para o novo e o vital. O futurismo caracterizou-se principalmente pelo rompimento com a arte e a cultura do passado, celebrando, não que ele cortou a relação com a arte no geral, só com a arte do passado, celebrando o progresso e a tecnologia moderna, a vida urbana, a velocidade e a energia elétrica, ok? E aqui nós temos alguns exemplos. Então, a gente tem aí, ó, as obras como essa, né, que demonstra a velocidade. Olha o que eu estou falando para você. Isso daí era o movimento. Então, o movimento era registrado dessa forma. Ao invés de ter só dois pés, ele faz vários, como se a gente percebesse que a pessoa está correndo, que a pessoa está caminhando. Como isso seria representado numa tela plana? Então, ele faz um movimento. Todo o movimento da pata. E quando a gente olha, a gente entende que o cachorro está andando, está correndo. Ok? É esse tipo de arte, tá? Aí aqui, ó, é a roda, tá? A valorização, a velocidade da motocicleta. Então, é uma motocicleta do período da guerra, tá? De 1913. E aí a gente vê a velocidade da motocicleta, tá? A roda. Aqui, o Cavaleiro Vermelho. Então, a gente vê a parte transfigurada, né? Do cubismo, né? O espelhado, aquele espelho quebrado, craquelado, né? Em figuras losangos e triângulos, como a gente viu lá no cubismo, tá? E
o movimento. Olha aqui o movimento. Olha essa parte. Essa parte tá bem clássica pra gente ver, ó. Bem bacana o movimento do cavalo, tá? Então ele tem a característica do cubismo. Se eu olhar, eu falo que é cubismo, mas eu tenho que reparar para ver se não tem movimento. Se tiver movimento, é futurista. Ok? A mesma coisa aqui, ó. A mão do violinista de 1912, olha. O violino e a mão do violinista, só que tem um movimento de tocar o violino, né? Então ele vai segurando e aqui a gente consegue ver esse movimento que ele fez, tá? E a obra mais clássica, que representa no geral o que foi a Revolução Industrial e esse futurismo que estava chegando, uma obra de Charlie Chaplin, para a gente poder apreciar. Então vamos ver? Sección 5, aumente velocidad a 4.1. Ai, desculpa, gente, eu peguei italiano e não resisti. Atención, capataz. Acuda al banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, banco 5. Atención, capataz. Mar, sección 5, aumente velocidad a 4.7. Philip Perkins. Philip Perkins. No pierdas tiempo. Vuelve al trabajo. ¡Vamos!
Muito bom, né, gente? O Charlie Chaplin, eu acho que até saiu minha risada. É, tem continuação, tá? Se vocês procurarem na internet, tem continuação. Chama Tempos Modernos. Tem ele provando a comida, que é muito fantástico. Então, é esse Tempos Modernos que o futurismo enaltecia, tá? Era a velocidade, ok? Bom, vamos lá. Então agora vamos falar um pouco sobre o abstracionismo. Então mudando aí um pouco o paralelo, saindo de 1900 acho que se eu não me engano era 14, deixa eu lembrar que agora até eu esqueci, de 1909 até 1919, e em paralelo acontecia outro movimento, né, que é o abstracionismo, começou em 1910 e terminou em 1914, tá? Porém ainda é uma influência até hoje, ok? E aí na apostila de vocês temos Kandinsky. Wassily Kandinsky, ele é um gênio da arte. Ele tem um livro chamado Kandinsky que é impressionante. Ele tem uma genialidade. Não imaginem vocês que ele só jogou tinta e riscos. Não, ele realmente estudava, tá? Toda a obra. Ele estudava assim, é algo muito interessante, tá? Bom, vamos lá. Na arte, desculpa, tá na página 12, ok? Na arte dos cubistas e dos futuristas, as figuras representadas aparecem bem diferentes do que são na realidade. Mas ainda é possível identificá-las. Podemos ver o violino de Braque, os prédios e as feições dos personagens de Boccioni. Experimente agora identificar algo do mundo real nesta obra de Wassily Kandinsky. Vamos lá? Tá aí na apostila de vocês. O que a gente consegue identificar nela do mundo real? Ah, professor, tem um olhinho aqui, tá, mas não tem o outro. Né? Não tem nada que componha um rosto. Tá? Você vai achar um olhinho aqui, um olhinho lá, uma cabecinha de gato, mas não está completa, um focinho de cachorro, mas não está completo. Então não tem nada que identifique algo real, algo figurativo, ok? Então, o artista não nos dá nenhuma pista do que está retratando. O que vemos são puramente formas e cores. Ele foi um ícone da arte abstrata, que ao contrário da arte figurativa, né, que tem representação de desenho, né, que a gente consegue entender a árvore, a casa, tá, a pessoa, o prédio, o carro, não representa nada de concreto. E as suas obras são algo semelhantes à música erudita, que apenas escutamos e sentimos, sem buscar uma narrativa, tá? Então, aqui a gente tem o abstracionismo dividido em duas formas. O abstracionismo expressivo, que é a expressão de sentimento, de cores, tá? E o abstracionismo geométrico. Então, o abstracionismo expressivo, a gente tem aqui primeira aquarela abstrata do russo Wassily Kandinsky. Então, a gente novamente vê figuras, né, formas e cores. A gente não vê nada figurativo, nada representativo, tá? A gente só vê cores. E essa daqui, que se chama composição, tá? Também não. A gente vê nessa daqui um pouco, vai um pouco diferente dessa. Nós conseguimos identificar símbolos como círculo, triângulo, quadrado, tá? Mas não representamos, não nos mostra nada que tenha figurativo, ok? Então são expressões. Já no expressionismo geométrico, ela é utilizada dessa forma. O Mondrian é um mestre do abstracionismo geométrico, tá? Então aqui nós vemos todos a geometria, né, dessa obra, e ele sempre usa essas três cores, o branco, o vermelho, o amarelo, essas cores, na verdade. Fundo branco, né, aí tem o vermelho, o amarelo, o azul e o preto, tá? Então é uma característica aí bem marcante. Vocês já devem ter visto uma obra de Mondrian, talvez não saiba que é de Mondrian, mas a gente já viu em camisetas, em objetos, né, em decorações. É bem interessante, tá? Então, feras, cubinhos em uma jogada de marketing. Então tá aí na apostila de vocês, também na página 12. Você se lembra da origem do termo impressionismo,
que dá um nome a um movimento importante da história da arte? Nós vimos lá no comecinho. Essa palavra foi usada pela primeira vez por um crítico de arte para debochar do trabalho de alguns artistas do período. Na arte, esse mesmo tipo de situação acontece mais vezes. Por exemplo, o termo fauvismo surgiu porque o crítico disse que a pintura de Matisse e outros artistas do movimento eram o trabalho de feras, de fauves em francês, do mau sentido, ok? Já a palavra cubismo foi criada pelo próprio Matisse como uma brincadeira. Ele disse que as pinturas de Braque pareciam feitas de cubinhos. Os cubistas estavam interessados em explorar a bidimensionalidade da tela, mostrando o mesmo objeto de diversos ângulos. Por sua vez, o termo pós-impressionistas foi usado primeiramente pelo curador britânico Roger Free, em 1910. Ele iria organizar uma exposição com obras de Van Gogh, Paul Gauguin, Georges Seurat e o Cézanne. Mas o trabalho desses artistas não tinha muito em comum e o curador estava com dificuldade de criar um título para agrupar essas artes. Além disso, os artistas não eram conhecidos e dificilmente atrairiam o público. Acontece que no mesmo evento seriam expostas pinturas do Manet, tá? Que é um artista do impressionismo, tá? E esse artista, bem como a arte impressionista, já era bastante conhecida e valorizada. Então foi por isso que ele chegou à conclusão de que as palavras Manet e impressionistas deveriam fazer parte do título. Acrescentou então o prefixo pós em uma jogada de marketing para tornar a exposição mais interessante. Acabou criando um movimento artístico, um nome de um movimento artístico, que não tinha ainda onde encaixar esses caras geniais, tá? Ao apresentar a exposição chamada Manet, que é o impressionista, e os pós-impressionistas. Então, Manet, que é o impressionismo, a representação do impressionismo, e aqueles que vieram depois dele, tá? Como você pode observar, boa parte dos movimentos modernos que conhecemos não surgiram de uma intenção clara. Ninguém acordou de manhã e pensou, hoje vamos fundar o cubismo. A busca por novas formas e pelo rompimento com a representação da realidade foram os princípios que orientaram os artistas da época. Agrupados por afinidade, eles produziam cada um à sua maneira, mas sempre influenciando uns aos outros. E os períodos eram muito próximos. Você viu lá, 1909, 1910, um começa em 9, um começa em 10, um ano de diferença. Então, um acaba influenciando o outro, ok? A maioria deles não desejou ser o pivô, tá? O primeiro de uma grande revolução, ou escrever seu nome na história, como a gente vê hoje, tá? Embora esses tenham sido o resultado que esses artistas conseguiram por produzir um tipo de arte radicalmente diferente de tudo que existia até então, tá? E isso acontece ainda hoje. Hoje a gente tem outros movimentos artísticos que surgiram. Então, além da arte moderna em si, a gente tem, por exemplo, que nós já vimos, que é o... Peraí que eu vou lembrar. O hiperrealismo, né? Que nós já vimos, da fotografia mais do que real, né? Parece desculpa, da pintura mais que real, parece uma fotografia. Então é um novo movimento. Hiperrealismo, tá? Então, além do real, mais que real, tá? Então, esses movimentos, eles continuam sendo criados. Bom, nossa prova vai até abstracionismo, tá? Então, nós vimos Inventando a Moda com Junakal, vimos os estilistas, a profissão estilista e artista e a vanguarda europeia, ok? Então, um beijão e até a próxima aula.